Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu quero te falar que eu estou muito contente com o resultado dos vídeos do Maria Prioli. O último capítulo foi um capítulo bem tenso, né? Quando envolve matemática, entender fórmula de compasso, unidade de compasso, unidade de tempo, eu espero que você tenha entendido isso. Bom, esse sexto capítulo é bem mais tranquilo, bem mais fácil de compreender. Antes de mais nada, como é de costume, se inscreva no canal do YouTube é Escola de Música Silvio Souza e o Facebook é Silvio Souza Escola de Música. Então é o contrário, no Face é Silvio Souza Escola de Música, no YouTube é Escola de Música Silvio Souza. Bom, vamos lá. Aqui, no sexto capítulo do livro, vai começar a falar de tons e semitons naturais. Bom, escala diatônica de Dó e sua formação e seus graus. Por isso que é tons e semitons naturais, né? Porque está falando da escala de Dó. Bom, vamos lá. Semitom é o menor, né? Semitom é o menor intervalo entre dois sons que o ouvido pode perceber e classificar. Ok? Não sei se você conseguiu ouvir, mas passou um fusca fazendo um barulho. Amo os fuscas, mas, meu Deus do céu, que barulho. O tom já é um intervalo entre dois sons formado por dois semitons. Ou seja, o semitom é a menor distância entre uma nota e outra. E o tom é a distância entre duas notas, né? Só que formado por dois semitons. Como eu posso falar isso para você sem tentar entrar muito, né, em instrumentos temperados? A gente vai falar isso mais para frente. Mas, por enquanto, você coloca na sua cabeça que semitom é a menor distância entre uma notinha e outra, ok? E o tom é formado por dois semitons. Então, um semitom é a menor distância entre notas e o tom é formado por dois semitons. A escala diatônica é a sucessão de 8 sons conjuntos, guardando de um para o outro o intervalo de tom ou de semitom. Quando ele vai falar de sons conjuntos, mais para frente ele vai explicar o que é isso, eu vou esperar chegar lá para não deixar mais longo. A escala ascendente, que você agora já sabe que aqui é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E para voltar aqui também a mesma coisa, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Está muito pequenininho aqui, então eu vou abrir aqui rapidinho o programinha, é mínima mesmo, que aqui é Dó, aqui é Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó novamente, tá? Por estética e padrão, você vai perceber que as figuras de som, quando chega na terceira linha, a haste fica para o lado esquerdo, como se ela tivesse cabeça para baixo, tá bom? O que vai falar ali no livro? Que de Dó para Ré eu tenho um tom, de Ré para Mi eu tenho um tom, de Mi para Fá eu tenho um semitom. É o que está escrito aqui, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ok? Para isso aqui ficar compreendido legal, você precisa lembrar que existe a escala cromática. O que é a escala cromática? Entre Dó e Ré, eu tenho um semitom, eu tenho algo no meio, ok? Que eu posso chamar de Dó sustenido no sistema temperado, ou posso chamar de Ré bemol, ok? Então, se você imagina as teclas do teclado, quando eu tenho tom, eu vou ter sempre uma tecla entre elas. Por exemplo, de Mi para Fá, você vai observar que não tem uma tecla preta, um acidente, ok? Vamos continuar. A escala pode ser ascendente ou descendente. Os tons e semitons contidos na escala diatônica são chamados naturais. A cada uma das notas da escala, de acordo com a sua função na própria escala, dá-se o nome de grau. Tem a escala diatônica, por conseguinte, 8 graus, sendo o quinto grau a repetição do primeiro. Desculpa, o quinto não, tá? Sendo o oitavo grau a repetição do primeiro, perdão. Os graus da escala são assim denominados. O primeiro grau, tônica. O segundo grau, supertônica. O terceiro grau, mediante.
o quarto grau, subdominante, o quinto grau, dominante, o sexto grau, superdominante, o sétimo grau, sensível e o oitavo grau, tônica. Bom, volto a falar, para a gente entender isso melhor, seria interessante você compreender como funciona a escala cromática, tá ok? Mais para frente, o livro vai falar sobre acidentes, tá bom? A autora aqui não começou explicando sobre isso porque está falando da escala de Dó. Então, talvez por isso que a ideia de tom e semitom não fique muito, não dê para entender muito bem, caso você não tenha nenhum convívio com instrumentos. Mas para você que tem convívio com instrumentos, seja harmônico ou melódico, você vai ver que a escala do seu instrumento vai ter os tons e semitons, os sustenidos, os bemóis, né? Então, por enquanto, vamos pensar só na escala de Dó, tá bom? Então, como é que a gente vai definir? O semitom é de Mi para Fá, tá? O semitom vai ser de Si para Dó. É o que ela vai falar aqui na página 30. A escala diatônica é formada por 5 tons e 2 semitons. Os semitons são encontrados do terceiro grau para o quarto, e do sétimo para o oitavo. Os tons são encontrados, né, de primeiro para o segundo, de segundo para o terceiro, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto, do sexto para o sétimo. Aí vai colocar o ST para semitom e o T para tom. O primeiro grau tônica é o mais importante da escala. Todos os demais graus têm com ele afinidade absoluta. É o primeiro grau tônica que dá seu nome à escala e que a termina de um modo completo, sem nada deixar a desejar. Vejamos a seguinte escala, mais uma vez aqui, ó, de Dó até Dó, tônica e tônica, e de forma descendente, Dó descendo até Dó novamente. Temos aí a nota Dó em função de tônica. Esta escala é, portanto, chamada escala de Dó, ou ainda escala no tom de Dó. Depois da tônica, as notas de maior importância são a dominante, quinto grau, e a subdominante, que é o quarto grau. Os graus da escala também se classificam como conjuntos ou disjuntos. E aqui na página 31 vai falar que são conjuntos quando sucessivos, e são disjuntos quando entre ambos vem intercalado um ou mais graus. Ou seja, quando você tem um intervalo, né, um intervalo que é uma distância, intervalo, às vezes a gente pergunta, o que é um intervalo? Não, intervalo não é pausa. Intervalo é a distância entre uma nota e outra, né? Se você for olhar lá em cima, ele vai falar aqui o seguinte, a escala diatônica é a sucessão de 8 sons conjuntos. Por que são 8 sons conjuntos? São os intervalos, tá vendo? É uma nota após a outra, de Dó para Ré, aqui de Lá para Si, de Si para Dó. Então, são conjuntos intervalos quando você tem uma nota posterior, que é a seguinte nota. Disjuntos é quando entre ambos vem intercalado um ou mais graus, ou seja, eu aqui ó, pulei de Dó para Fá, pulei de Ré para Si, tá bom? Então, para deixar claro aqui de novo, o que é um intervalo, né? Quando é um intervalo conjunto? O intervalo conjunto é quando eu tenho uma nota após a outra. Exemplo, Lá, Si. Isso é um intervalo conjunto, tá? Agora, se eu tiver aqui um Fá e um Dó, é um intervalo disjunto, é um intervalo, eu tenho distância entre notas aqui, eu tenho classificação, mais para frente a gente vai aprender isso. E é um intervalo disjunto porque tem outros graus entre eles, ok? Bom, é importante para a gente aqui, ó, lembrar dos nomes dos intervalos. Por quê? Porque quando a gente for classificar e quando a gente for aprender harmonia funcional, é bom a gente saber o grau, né, e o nome, a denominação. Ou seja, quando você pensa numa tonalidade e vai tocar, né, essa tonalidade, você tem que ficar com os intervalos, com os acordes, com as notas, com um grau na cabeça. Porque se você entende isso, você vai conseguir tocar músicas em diversos tons, vai entender a resolução da harmonia, tá bom? Então, como é que você vai fazer isso aí? Primeiro e oitavo, tônica. Coloca aí, muito fácil. Primeiro e oitavo, tônica, ok?
Ele vai falar que o primeiro e quarto e quinto são os intervalos de maior importância, né? 1, 4, 5. Mas aí vamos colocar assim, ó, o intervalo 1, tônica. O quinto, que você está muito acostumado com a quinta, que a gente faz muito, né? Quem está tocando teclado aí faz primeira e quinta no baixo, né? Primeira e quinta, a gente vai chamar de tônica e dominante. Entre a dominante, a terceira é a mediante. Então, beleza, temos aí, ó, primeira tônica, quinta dominante, terça mediante. Show? 1, 3, 5, tônica, mediante, dominante. Após a tônica, está em cima da tônica, vem a supertônica. Então, eu tenho tônica, supertônica, mediante. O que vem embaixo da dominante? A subdominante. Então, eu vou lá, ó, quarta, subdominante. E a sexta? Superdominante. Olha que legal. Então, eu tenho tônica, né, supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante. E a sétima, que é diferente aí, a gente vai chamar de sensível. Então, aquela pessoa diferente, sensível, a sétima é essa aí. Então, ficou na cabeça. 1, tônica. 2, supertônica. 3, mediante. 4, subdominante. 5, dominante. Sexto grau, superdominante. Sétimo, sensível. Colocando na cabeça, vai ficar tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante, sensível e tônica novamente. Ok? Bom, não fique preocupado com isso. Eu acabei adiantando um pouco sobre escala cromática, não leva isso para o seu coração agora, tá? Pensa só na escala maior, na escala de dó, na escala natural e aonde ficam os semitons aí, tá? Entre a terceira para o quarto, da sétima para o oitavo, que mais para frente a gente vai entender essa ideia de sustenidos e bemóis. Às vezes é meio complicado falar de um assunto tão no comecinho, talvez você já toque, já até saiba o que eu estou falando, mas é importante definir algumas coisas, tá ok? Bom, tem os exercícios aí que você pode fazer, vai ter uma recapitulação dos assuntos que a gente falou até agora, e o próximo capítulo será o acento métrico. No 7º capítulo, são poucos capítulos, não vai demorar muito essa série, tá bom? Mais uma vez, eu peço você para que se inscreva no canal da Escola de Música no YouTube, Escola de Música Silvio Souza, Facebook, Silvio Souza Escola de Música, mande mensagem, contribua com a sua opinião, tá ok? Até a próxima videoaula, até o próximo capítulo 7. Tchau, tchau.